Amém? Amém. Palavra de Deus no texto de Êxodo 18. Tem 27 versos e 2 quadros esse texto. Eu vou ler todos os versos e depois nós vamos meditar sobre os vários temas que esse texto nos dá. Amém? Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que nos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Araão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu sozinho não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, Deus leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar
e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo o povo, de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém. Quando você olha comigo, no capítulo 17, o primeiro verso, o texto diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel. Em todo esse tempo de peregrinação e caminhada, o povo de Israel sempre foi visto por Deus como uma grande igreja. Sempre. E dentro dessa grande igreja teve presença de Deus, teve pão, teve água, teve condições deles andarem, condições espirituais. Deus estava cuidando, e eles foram tirados do Egito, do meio do pecado, das mãos de Faraó, e eles eram uma grande igreja caminhando para a terra prometida. Então toda a palavra sempre vai tratar esse povo peregrinando no deserto como uma grande igreja caminhando em direção à presença de Deus. E quando nós começamos a olhar o capítulo 18, nós já vimos isso aqui em outros textos, e eu fiz essa afirmação para vocês, que todos esses textos eles têm um teor muito grande, temático, de missões, de ministério, de igreja. Todos esses textos vão falar de obreiros, de pessoas que estão na frente do ministério de uma igreja. E quando nós começamos a olhar esse capítulo 18, o sogro de Moisés, nós não sabemos muito sobre esse homem. Nós não sabemos se esse homem era um homem cristão, se ele servia ao Deus verdadeiro, ou se ele era um sacerdote de ídolos, mas tudo nos indica que ele era um sacerdote de ídolos, que ele ministrava num templo em Midian, onde ele era o sacerdote de vários ídolos. Tudo indica para isso, embora que o texto bíblico não dá muitas informações a esse respeito. Eu pessoalmente acredito nisso, mas não tenho como provar biblicamente para você isso, mas eu creio dessa forma. E o Moisés se casou com uma moça que o pai era sacerdote de ídolos. Se Deus não interferisse nesse processo, o Moisés provavelmente seria o próximo sacerdote de ídolos, porque lá no Egito ele seria o próximo faraó, porque ele era príncipe, e a Bíblia diz isso, e ali ele seria o próximo sacerdote de ídolos, mas Deus o chamou. Quando nós olhamos o texto de Deus falando com Moisés na sarça ardente, ele sai da sua casa e vai para o ministério que Deus chamou ele. Nós vemos a presença da esposa dele junto com ele, a Zípora, até lá na estalagem, aonde Deus pegou Moisés e quase matou Moisés. A esposa entendeu o porquê do juízo, circuncidou a criança, porque Moisés não tinha colocado um dos seus filhos na aliança. Quando Deus coloca o filho na aliança, Deus o cura de novo, mas nós não vemos outra vez a citação da esposa de Moisés, não vemos. O texto vai falar que o Moisés se encontrou com Araão, mas não cita a esposa de Moisés. O texto vai falar da estadia do Moisés lá no Egito, porque o ministério dele começou ali indo para Faraó, indo contra os deuses do Egito, mas nós não vemos a esposa do Moisés junto e nem os filhos junto com ele. Amém? É muito importante a gente ter essa ideia e essa visão. Então, em algum momento, a esposa do Moisés voltou de volta para a casa do pai, ela e os 2 filhos, e ali ela estava. E nós começamos falando que o ministério é para toda a vida. Quando eu olho para a vida do Moisés, e eu me coloco um pouquinho no lugar do Moisés, eu imagino que na cabeça do Moisés tinha uma ideia mais ou menos assim: eu vou lá, eu cumpro a minha missão, algumas semanas,
no máximo alguns meses, eu cumpro a missão, entrego o povo de Deus lá na terra de Canaã, e depois que eu cumpri a minha missão, eu volto para casa. Se eu fosse o Moisés, eu teria mais ou menos ideia de quantos dias duraria a passagem pelos desertos até Canaã. Faria uma conta e eu pensaria na minha cabeça: depois que eu cumpro a minha missão, eu volto para minha casa e eu continuo cuidando da minha vida, porque eu já cumpri a minha missão. Eu quero fazer uma afirmação para você, que o ministério é para toda a vida. O ministério cristão é um projeto divino para toda a vida. Todos aqueles que são colocados dentro do reino de Deus, por meio de Cristo, em Cristo, pela conversão, pelo sangue de Cristo, eles são colocados para dentro do ministério. Naquele dia, naquela noite, naquele culto, naquela madrugada, em que você entregou o teu coração para Jesus, o projeto de Deus na tua vida não é só salvação, mas é também ministério. E o teu primeiro ministério é você. O teu primeiro ministério é ler a Bíblia e orar todos os dias. O teu primeiro ministério é você ser fiel no culto e no estudo bíblico, você ser generoso nas ofertas, você ser fiel nos dízimos. Esse é o teu primeiro ministério. Quando nós construímos uma casa, ou quando alguém vai construir, a primeira coisa que a pessoa faz é o fundamento. Esses 5 passos são o fundamento da construção do ministério cristão. Nós não podemos falar de diaconia e nem de presbiterado se nós não falarmos primeiro desses 5 ministérios, que é só entre você e Deus. E Moisés foi colocado dentro de um ministério. Moisés imaginou que a sua missão seria de algum tempo e depois voltaria para a antiga vida. Mas a jornada no reino de Deus é como um veículo que não tem retrovisor, apenas tem para-brisas e só anda para frente, não tem ré. Quando nós olhamos para a igreja dos Hebreus, o autor aos Hebreus, ele tinha diante dele um problema muito sério: a apostasia. O que é apostasia? Pessoas que já andavam uma vez com Jesus e saem de Cristo. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 39, ele diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, e o ministério em Cristo é para toda a tua existência. Eu afirmo isso porque o ministério na vida, na alma de uma pessoa, começa no dia da conversão. E esse ministério ele nunca mais vai terminar. Nunca mais. Essa pessoa que andou com Cristo sobre essa terra, foi sacerdote do Deus Altíssimo nessa terra, serviu ao Senhor. Ela começou o seu ministério. E esse ministério nunca mais vai terminar. Porque quando Deus vai recolher, ela vai colher ela para a vida eterna, e ela será levada para a vida eterna, ela continuará o ministério dela no céu. O ministério de todo filho de Deus continua no céu. Porque no céu, eternamente, de eternidade em eternidade, se continuará cantando, adorando, servindo, fazendo a vontade de Deus, conhecendo ao Cordeiro eternamente. O ministério que um dia começou na tua vida por meio do Cristo nunca mais vai terminar, a não ser que você deixa Satanás semear a semente do joio, e deixa Satanás enredar você, você não vigia, e ele vai levando você para longe, você esfria, até a apostasia, e você abandona o teu ministério. Aí acabou o teu ministério. Mas enquanto que você ficar em Cristo, o teu ministério nunca mais vai terminar. Amém? Talvez você alguma vez já pensou: mas é um pouco difícil ser cristão, é mais sério. Mas daqui a um tempo já vai melhorar, porque se eu conseguir isso de Deus e daquilo de Deus, aí depois está tranquilo. Uma boa parte da dificuldade de servir a Cristo vem das paixões do mundo. Uma das coisas que torna a vida cristã muito mais difícil e mais dura
é quando nós não conseguimos nos desenroscar das coisas da terra. Quanto mais solto nós estivermos das coisas aqui, mais fácil é andar com Jesus. E o teu ministério que começou não terá fim. O ministério é para toda a vida. Talvez você é como Moisés, você pensa assim, alguns meses e daí está tudo certo. Mas não, Moisés faleceu no ministério. E antes dele entregar o povo ainda, o ministério é para toda a vida. O ministério deve ser para toda a família. Quem tinha ficado para trás nessa história? A esposa e os filhos. E nós vemos que o próprio Moisés disse para Faraó: ninguém vai ficar para trás. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem animais, nem os nossos bens. Ninguém vai ficar para trás. Todo mundo precisa ser salvo. E me parece um pouco irônico isso, porque um homem que pensou na salvação de todo mundo deixou a esposa e os filhos para trás. Eu fiquei muito pensativo com isso. Eu me lembro da história do Samuel, do profeta Samuel. Deus colocou ele numa casa de gente perdida, de um pastor perdido. O pastor Eli era um pastor que tempo já não falava mais com Deus. E os filhos dele foram chamados de filhos de Belial. O Eli não conseguiu educar os próprios filhos, mas ele deu conta de educar o Samuel. O Samuel se tornou o maior profeta de Israel. E depois nós vemos que o ministério de Samuel também segue mais ou menos os passos do ministério do Eli. A Bíblia diz que o Samuel era profeta, homem de Deus, boca de Deus, em toda a terra de Israel. Mas quando ele estava velho, e os filhos dele assumiriam o ministério dele, o povo se reuniu e disse: nós não queremos os teus filhos, porque os teus filhos não são homens de Deus, são ladrões, e ainda pedem, têm uma ganância, uma vontade tão grande de ter coisas. Nós não queremos os teus filhos. E o Samuel ficou muito triste. Ele ganhou todos para Deus, menos os próprios filhos. Vamos pensar sobre isso? Amém? Meus irmãos, recentemente eu falei, no ponto antes, sobre o nosso primeiro ministério. Sou eu. E é o meu ministério mais difícil. Porque eu brigar comigo, eu dar ordens para mim, é a coisa mais difícil que tem. É muito fácil mandar no outro. É muito fácil mandar o outro ler a Bíblia e santificar. Mas quando eu tenho que fazer, é mais difícil. Eu mesmo sou um ministério difícil. Amém? Você pode dizer assim para você: eu mesmo sou um ministério difícil? Fala. Eu mesmo sou um ministério difícil. Você é um ministério difícil, eu também sou. Mas depois que nós cumprimos o nosso primeiro ministério, vem o nosso segundo ministério, que é a nossa casa, a nossa família. E esse ministério não pode ficar para trás, irmãos. Nós precisamos querer todos junto com a gente. Os pais que têm filhos, eles precisam orar pelos filhos. E os pais precisam fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, os pais precisam ser fiéis nos cultos e estudos bíblicos, porque os filhos imitam os pais. Pais que dão legalidade de desobediência vão criar filhos desobedientes. E com certeza pais que não são obedientes com Deus são pais que estão trazendo para si amarguras de futuro. Meus irmãos, a desobediência dos pais gera tanta amargura, que às vezes tem pais que perdem a vida eterna por causa da amargura. E essa amargura, ela tende muitas vezes vir na velhice. Quando o vinho melhor deveria estar sendo bebido, eles estão tomando vinagre com fel. E o que faz isso evitar é vida de fidelidade com Deus. A primeira coisa que os pais precisam fazer é ser fiel no culto e no estudo bíblico, e não se retira essa tecla. Segundo, não adianta trazer os filhos para a igreja se você não levar Jesus para os filhos.
Às vezes os pais perguntam, e é muito recorrente isso no mundo evangélico, como que os pais sempre estavam na igreja e os filhos se perderam. E quando nós vamos ver, eu não posso dizer que todos os casos, mas é uma porcentagem muito grande de pais que traziam os filhos para a igreja, mas não davam Jesus para os filhos. E como se dá Jesus para os filhos? Não se pode dar o que não se tem. Primeiro você tem que ter Cristo, e você precisa ter experiências com Jesus. Você não pode mandar uma outra pessoa fazer uma coisa que você não faz. Primeiro nós temos que ter vida com Cristo, e então dar o Cristo para os filhos. Pais precisam dar Jesus para os filhos. Meus irmãos, pais cristãos colocam seus filhos na aliança ainda pequenos. Você lembra o que aconteceu com Moisés? Ele não tinha colocado um dos filhos na aliança. Deus quer que os pais crentes coloquem os seus filhos ainda pequenos na aliança, e eles se envolvam com essa aliança. Terceiro lugar, o ministério envolve inclusive o nome dos filhos. Meus irmãos, você já observou que até entre os cristãos as pessoas colocam o nome dos filhos e às vezes nem sabem o significado do nome? Todo o povo de Deus tinha dentro da cultura deles dar nome para os filhos, e o nome tem que ter significado. E abençoar os filhos a partir do próprio nome. O nome de Jesus tem significado. E nós vemos como que para Deus é tão sério o significado de um nome. Você lembra que Jesus mudou o nome do Levi para Mateus? Jesus mudou o nome lá do Simão para Pedro, do Saulo para Paulo, do Abrão para Abraão, da Sarai para Sara. Deus muda nomes, porque Deus muda histórias. E por que não dá um nome que já envia a criança para uma história? Não se dá nome para os filhos baseado no que todo mundo está dando nomes. Mas nós olhamos aqui um Moisés, que quando ele deu um nome para os filhos, ele olhou a partir do que Deus estava fazendo na vida dele. Quando você olha comigo no verso 3, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson. E por que chama Gerson? Porque todo mundo estava dando o nome de Gerson. Então, não. Por quê? Pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. O que ele estava reconhecendo? Que ele foi peregrino, agora eu estou na minha terra. Então, esse se chama Gerson porque ele carrega uma mensagem. Verso 4. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Pais crentes nomeiam seus filhos abençoando-os a partir do nome. Não se dá nome apenas por dar nome. Os pais cristãos dão nome com base no significado do nome. Amém? Ouve o que Deus está falando com você. Quarto ponto: o ministério cristão produz testemunhos de vitória. O verso 8, nós vemos aqui a conversa do Moisés com o sogro dele. Vamos imaginar que o Moisés era o pastor de uma grande igreja, e o sogro veio visitar ele. E no verso 8 diz: contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Irmãos, o envolvimento de uma pessoa com Jesus produz testemunho. E eu não estou falando de testemunho, porque tem gente que é só testemunho, é só coisa terrível. E ainda se corre ainda o outro tipo de testemunho, que a pessoa conta como era a vida dela lá no mundo, e no final só falta ela dizer assim: ah, que tempo bom. Isso não é testemunho. O que é testemunho? Testemunho é contar experiências do que é andar com Jesus. Meus irmãos, é muito natural uma pessoa que anda com Jesus, ela ter testemunhos. Ela contar, ela tem isso dentro dela.
ela conta de portas abertas e portas fechadas, de livramentos, testemunho. Eu acho muito esquisito uma pessoa que está anos e anos numa igreja evangélica, ela não tem testemunho. A única coisa que ela tem para contar é o testemunho dos outros. Você viu lá o homem que se converteu, nossa, que testemunho, pastor, e o teu testemunho? Meus irmãos, a falta de testemunho, ela precisa ligar uma luz alerta na nossa vida. A falta de testemunho é o indicativo de aridez e de morte. E quando Moisés foi conversar com o sogro dele, quando ele abriu a boca, o que saía da boca dele? Testemunho. Por quê? Porque o envolvimento que o Moisés tinha tido com o sagrado, com o santo, com Deus, com o Pai, meus irmãos, Deus falando para o cara, levanta o cajado e as águas do Mar Vermelho se abriram. Meu irmão, que testemunho! O Moisés estava a ponto de ser apedrejado, ele não tinha saída, ele clamou para Deus, e Deus mostrou para ele uma árvore. Coloca na água, e a água amarga vai se tornar em doce. E Deus deu para eles o pão do céu, Deus deu para eles a água da rocha. Testemunho, o homem que tinha testemunho. O primeiro testemunho, no verso 8, a primeira parte, contou Moisés a seu sogro tudo que o Senhor havia feito. Se nós não conseguimos enxergar as mãos de Deus na nossa vida, Deus guiando a nossa vida, provavelmente Deus não está guiando a tua vida. Não adianta forçar a barra. Se Deus está guiando a minha vida, é muito claro, porque as mãos de Deus, elas podem ser invisíveis, mas o que Ele faz é visível. E quando Ele trabalha na nossa vida, nós temos testemunho. E esse homem abre a boca e ele diz: meu sogro, você não faz ideia do que eu vi Deus fazer. Tudo que Deus fez, Moisés reconheceu a poderosa mão de Deus. Ele viu que ele era carne fraca, mas Deus é poderoso. A segunda parte do 8, feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. O testemunho, o Moisés olhando para todo aquele povo, ele viu o quanto Deus amava aquele povo. De olhar para a igreja e ver como Deus ama a igreja, como Deus perdoa, como Deus reveste com misericórdia, como Deus dá uma nova chance e diz: vamos começar de novo. O grande amor de Deus é testemunho. De testemunhar e ver transformação de vidas, transformação de casamentos, testemunhar e dizer que aquela pessoa estava perdida e Deus restaurou ela, é testemunhar do poder de Deus. Moisés tinha testemunho. A terceira parte do verso 8, ele continua testemunhando e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Mas meus irmãos, alguém que não tem visão espiritual, ele não enxerga nem Deus e nem o diabo. Uma pessoa que não tem visão espiritual, é cega espiritualmente, ela nunca vai conseguir dizer: Deus me livrou, Deus me guardou, nossa, eu podia ter acontecido isso, mas Deus me livrou. E o Moisés viu a mão de Deus livrando, é testemunho, e perto de alguém que anda com Deus, vai gerar testemunho. E ele testemunha da bondade do Senhor, no verso 10, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. É o Jetro falando, e o testemunho de Moisés rompeu para dentro do coração de Jetro. O testemunho do Moisés gerou fé no coração do sogro dele. Meus irmãos, quem tem testemunho, ele vai abrir a boca e aquele testemunho vai alcançar o coração da outra pessoa. Mas quem não tem testemunho, muitas vezes senta diante de alguém que tem testemunho e diz: não, isso não pode ser verdade, acho que isso é mentira, isso que não é assim. Mas quem tem testemunho, ele sabe o que é.
O testemunho de Moisés gerou fé e convicção no coração de Jetro. O verso 8, olha o que o Jetro disse: agora sei que o Senhor é maior do que todos os... Agora eu sei. O Jetro não viu o mar abrir. O Jetro não viu egípcios morrer. O Jetro não viu as 10 pragas do Egito. O Jetro não viu nada disso. Mas o testemunho do Moisés se tornou algo tão verdadeiro. É como se ele tivesse visto. Ele sentiu aquilo e ele disse: agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. E o testemunho de Moisés gerou devoção. Verso 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto. O holocausto é o quê? Um cordeiro para sacrifício, e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciões de Israel e comeram um pão com os sogros de Moisés diante de Deus. O testemunho de Moisés gerou fé, convicção e levou o Jetro a fazer um sacrifício para Deus. Meus irmãos, isso é tremendo. Eu amo demais isso, porque se tem uma coisa que nós podemos dar para as pessoas, isso é vivo, é testemunho. Quando nós podemos dizer: ó, Deus fez isso e isso na minha vida, e era assim, era assado, e Deus me mudou, Deus me transformou, é testemunho. E testemunho é algo vivo. Não tenha medo de testemunhar. Próximo passo: no ministério cristão, os problemas precisam ser resolvidos. No verso 13 nós entramos numa próxima sessão. Se essa primeira sessão aqui é uma sessão de Moisés, é vitorioso, tem testemunho, tem vida com Deus. Mas o 13 começa com outro gosto, com outro cheiro, e é como uma pedra no sapato. Estava tudo meio de lado, não estava certo. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. No ministério cristão, os problemas precisam ser resolvidos. Numa igreja, os problemas precisam ser resolvidos. Na tua casa, os problemas precisam ser resolvidos. No teu casamento, você precisa resolver problemas. E nós não podemos desenvolver uma cultura e está tudo bem, tudo certo. Não, isso vai se ajeitar assim. Porque não se ajeita. Problemas ficam maiores e problemas precisam ser resolvidos. O povo trazia problemas para diante do Moisés. Algo bom. As pessoas buscavam a presença de Deus. No verso 15, respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. É algo bom? Positivo. O povo estava buscando a presença de Deus. E o texto deixa claro que isso é positivo nesse texto. O povo estava buscando a presença do Senhor. No verso 16, quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Nós vemos duas coisas positivas aqui. O povo buscava viver uma vida resolvida. Tinha gente que queria resolver os seus problemas com os vizinhos. Você imagina quantos casais que chegavam diante de Moisés ali e tinha que resolver o problema no casamento. Moisés era o pastor da maior igreja que já houve no mundo. E você imagina ali no deserto, às vezes os casais já estavam cansados ali um do outro no sol quente, e comendo pãozinho e água, e às vezes saía fogo e ia onde? Vamos na casa do pastor, vamos consultar o Moisés. E eles ficavam o dia todo na fila, esperando cada um a sua vez, para falar com o Moisés, para resolver os seus problemas. É bom ou não é? É bom, ótimo, graças a Deus por essa vontade. O final do verso 16 me deixa claro que essas pessoas também buscavam os estatutos de Deus e as suas leis. Nós vemos aqui uma seriedade nesse povo que buscava a presença de Moisés, buscava o conselho, estavam buscando conhecer a lei do Senhor. É bom ou não? É bom. Próximo ponto: o ministério centralizado só em Moisés adoece. Quem era o único que estava resolvendo o problema dessa igreja aqui? O Moisés. Briga de casal, quem resolvia? Problema entre pai e filho, quem resolvia? Quem contava dinheiro e pagava as contas e tudo? O Moisés. Quem fazia isso? O Moisés. E o outro? E Moisés. E o Moisés. Tudo estava em cima do Moisés. Tudo. O Moisés fazia tudo.
E aqui nós vemos um problema, porque o ministério centralizado em uma pessoa só adoece. No verso 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, só você faz tudo, só você pensa, só você dá resposta, só você faz tudo, só você trabalha, não é bom o que fazes. O verso 18: sem dúvida desfalecerás. Sem dúvida você vai ter problema no coração, você vai ter problema no cérebro, você vai ter problema no pâncreas, sem dúvida você vai ficar doente. É demais coisa para você. Milhões de pessoas vindo e problema, e você quer ver uma raça para gerar problema, é a raça do ser humano. Então, vamos entender que o Moisés é uma espécie de fígado para desintoxicar esse corpo, não vai aguentar, a dose é muito alta, precisa repartir com alguém. Adoece o líder, porque o Jetro falou: Moisés, você vai ficar doente. 18: sem dúvida desfalecerás. E desfalecerás aqui significa ter uma doença a ponto de morte, desfalecer. Faz mal para o líder, adoece a igreja, porque a segunda parte do 18 diz assim: tanto tu como este povo. Uma liderança centralizada adoece o líder e adoece a igreja também. Aquelas pessoas ficariam doentes, elas se afastariam de Deus, elas perderiam o caminho. Uma liderança centralizada adoece todos. E no verso 18, a última parte: pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. É muito peso para uma pessoa só. Então, o que fazer? Eu faço mais uma afirmação: o ministro cristão não pode se fechar para conselhos. Quem veio aconselhar ele? O sogro. Provavelmente o sogro tinha muito mais experiência em trabalhar com pessoas do que ele. Uma pessoa que estava vivendo muito mais tempo. E é preciso ouvir conselhos. Verso 19: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. E nesse conselho, de ouvir o conselho, a Bíblia diz assim: e Deus seja contigo. Então, não ouvir o conselho era Deus não sendo com ele, mas ouvindo o conselho, Deus seria com ele. O ministro cristão precisa levar as suas causas para o Senhor. Verso 19: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, no sentido, não carrega tudo sobre você, mas representa o povo diante de Deus, leva as suas causas a Deus. Um líder que leva todas as causas sobre si, ele adoece, e ele chega a um ponto de ficar incrédulo, porque ele não consegue resolver os problemas. É impossível. Meus irmãos, a liderança cristã inúmeras vezes chega num ponto que se está diante de uma rocha que não produz água. Muitas vezes, muitas e muitas vezes. E muitas vezes se tem água, mas a água é amarga. Quem vai beber? Não tem como liderar sozinho. É necessário clamar ao Senhor. Isso aqui é uma palavra para nós, liderança e diretoria. Nós vamos ter muitas dificuldades assim, que não será do nosso encargo resolver. Por isso que nós precisamos ser líderes que dão as mãos para orar. Nós não oramos apenas para a gente matar o tempo antes do culto, do primeiro culto de cada mês, mas porque nós entendemos que nós somos fracos, nós somos pó, e nós precisamos que Deus tome as nossas cargas e Deus nos oriente. Uma liderança que não ora e não coloca as coisas na presença de Deus é uma liderança falida. É falido. E tudo que essa liderança vai construir se torna um empecilho para a próxima geração. Nós queremos ser atemporais e úteis, nós precisamos pedir para que Deus nos oriente. No verso 20,
ensina-lhes os estatutos e as leis. O ministro cristão precisa se preocupar com o quê? Ensina a Bíblia para as pessoas. Ensina os estatutos e as leis. O verso 20 continua: e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Há 3 coisas: ensina a Bíblia, que é caminhos e estatutos, leis e estatutos. Segundo, liderados precisam saber o caminho. Todo liderado precisa saber para onde está caminhando. Aquelas pessoas, elas precisavam saber para que lado que ficava Canaã. Você está me entendendo? Aquelas pessoas tinham condições de saber para que lado era Canaã? Sim. Assim como cada liderado da igreja precisa saber qual a direção do céu, qual a direção de Cristo, como orar, como chegar na presença de Deus. Ensina. Você tem condições de aprender para que lado é o caminho. Terceiro, os liderados precisam saber o que fazer. Você precisa aprender o que fazer. E nós precisamos, em primeiro lugar, nos deixar mandar e depois deixar entender para não ser mandado 2 vezes. Porque nós precisamos entender o que, ensina para eles o que fazer. Ensina e eles vão aprender. Verso 21. Procura dentre o povo homens capazes. Aqui nós chegamos numa pergunta. Poderia ser qualquer pessoa? Vai aí, sai entre as tendas e vê aí o mais desocupado, pega esse. Não, precisa ser pessoas capazes. O que é capacidade? É habilidade para conseguir fazer o que tinha que ser feito. E nós como igreja, irmãos, nós precisamos ter um cuidado muito especial. Quem são os nossos líderes? Quem são os nossos líderes? Quem nós votamos? Quem nós elegemos? Em algumas comunidades, a cultura, o pensamento é quem vai ser o líder? Ao mais desocupado da igreja. Mas o desocupado que não faz nada, você pergunta para ele, pede para ele fazer uma coisa, ele não pode, porque ele diz que ele está muito ocupado. Os que mais trabalham normalmente são aqueles que são o Noé, que fazem jornada dupla e se desdobram e se sacrificam, porque esses são abençoados. Então, pessoas capazes. Não pega o Joãozinho cabeça de Eruela, mas aquele que tem capacidade. Vocês me perdoam a minha palavra chula, mas eu quero muito que vocês ou nós entendamos isso. Pessoas com capacidade. E tem pessoas numa igreja que tem capacidades para isso, outras têm para aquilo. Uma igreja sempre vai ser um grupo completo. Pega pessoas capazes, capacidade. Segundo, homens tementes a Deus. Lá no verso 21, homens capazes, depois tementes a Deus. Precisam ser convertidos. Precisa ser uma pessoa que tenha um compromisso com Jesus. Uma pessoa que entenda qual que é o ministério, para que lado a gente está caminhando. Nós não podemos colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Nós precisamos colocar ali pessoas convertidas, que têm Jesus no coração, que têm Deus na vida. E a Bíblia diz muito claro que a gente consegue distinguir a partir dos frutos como é a árvore. E alguém convertido produz frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:21. Não pode ser qualquer um. Precisam ser pessoas convertidas. E pessoas que não são convertidas, quando são colocadas no ministério, elas atrapalham. Mateus 12:30, Jesus diz: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Precisa ser uma pessoa convertida. Então Moisés, quando você vai olhar essas pessoas, você precisa conferir se essa pessoa tem Deus no coração, se ela é convertida. Depois o texto continua: homens de verdade. O que é uma pessoa de verdade? Homem de verdade, mulher de verdade. Pessoas honradas. Um homem de verdade tem bom testemunho e não tem medo de encarar trabalhos. Não tem a mão frouxa, não tem a mão assim, vai ser muito difícil.
precisa gostar de trabalhar, precisa entender que tem que pegar e tem que sacrificar. E o trabalho na igreja, nós sabemos muitas vezes que nós precisamos vir aqui feriados, às vezes domingo de tarde. Daqui a alguns dias nós vamos fazer a reforma do banheiro, e nós vamos fazer, por causa da diaconia da igreja. Nós poderíamos ter dinheiro para pagar? Sim, mas a nossa diaconia não pode ser substituída. E nós vamos vir no domingo de tarde, no nosso dia social. E o meu dia social como é que fica? Você precisa aprender a fazer sacrifícios para o Senhor. Nós não sacrificamos hoje cordeiros e ovelhas, mas nós fazemos sacrifícios de tempo, sacrifício daquilo que é o melhor. Nós vamos vir aqui trabalhar porque nós amamos o Senhor. E homens e mulheres de verdade estão sempre dispostos a fazer sacrifícios. Homens de verdade. Depois o texto vai dizer, qual é o próximo ponto? Que aborreçam a avareza. A palavra avareza significa possuído ou mandado por valores carnais. O que é o avarento na nossa linguagem? A pessoa que ela não tem dinheiro, mas o dinheiro tem ela. Entendeu? Isso é avareza. O dinheiro tem ela. Às vezes nós pensamos que o rico é avarento. Não, mas tem pobre também. Às vezes o rico é desapegado, mas o pobre é avarento. Então isso não significa pelas posses que alguém é avarento ou não. Mas avarento é quando o dinheiro fala mais alto. A igreja é um lugar que trabalha com almas, com salvação. E se nós tivermos um líder avarento, as coisas não vão andar. Porque nós vamos tomar uma decisão, olha, vamos plantar uma igreja num bairro. O avarento vai dizer, não, jogar tanto dinheiro fora. Mas aquele que tem Deus no coração, ele vai olhar para o ministério de Cristo, ele vai olhar para as famílias, vai olhar para a salvação das pessoas. Ele é diferente, mas o avarento, Deus o livre, tanto dinheiro jogado fora. A avareza com o reino de Deus são dois produtos diferentes, são dois caminhos diferentes. Nunca haverá casamento entre o reino de Deus e a avareza. A avareza não vem do céu. A avareza vem de Satanás, é uma semente do inimigo. E não sejam avarentos. Nós precisamos cuidar dos nossos bens financeiros, mas não sermos tomados pelo dinheiro. A avareza é pecado terrível. Que não sejam avarentos. Depois o texto vai dizer, no verso 21, que o Moisés deveria colocá-los por chefes. O que significa isso? Precisam saber liderar. E se o nosso ministério, o meu ministério, o primeiro ministério sou eu, aonde que eu aprendo a liderar? Na minha casa. A primeira coisa que eu vou liderar é o meu tempo. Como eu organizo o meu tempo. Segundo, como eu organizo o meu dinheiro. Se eu não sei administrar a minha casa, como eu vou administrar a casa do Senhor? Nós conhecemos muito bem o texto de Tito 1, o apóstolo Paulo escreve para o Tito, e nós conhecemos muito bem o texto de 1 Timóteo 3, quando Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo, dizendo todas as qualidades de um líder. Nós sabemos. E Paulo vai além, dizendo que saiba administrar bem a sua casa, os seus filhos, aprenda a liderar em casa. Primeiro eu aprendo a liderar comigo e depois a minha casa. Essas pessoas precisam aprender a liderar. E trabalhar com pessoas é fácil? Não. Eu preciso aprender a lidar com pessoas. Você precisa aprender a liderar pessoas. Põe por chefes para eles liderarem. E no verso 22, para que julguem este povo. O que é julgar? O que uma pessoa precisa ter para julgar? Ela precisa ter definido na sua cabeça e no seu coração a diferença entre céu e inferno, noite e dia, Deus e diabo, anjos e demônios. Não pode ser tudo igual. Ela precisa ter um discernimento muito claro do que é igreja, do que é seita, do que é reino de Deus, do que é o reino do mundo. Tem que estar claro. E liderar na igreja é liderar para tomar decisões. Enquanto que o joio está quieto, sentado, ele pode ficar. Mas quando o joio se rebela, ele precisa sair. Precisa julgar. Precisa ter
o entendimento e o discernimento espiritual para julgar. O líder não pode ser aquele líder, o bonzinho, o guru do amor, que está tudo certo, está tudo bom. Não pode, porque senão as coisas não funcionam. A bagunça começa a tomar contas. É necessário julgar, para que julguem este povo. Então agora se transferiu a fila, uma única fila de quilômetros que ia até Moisés, agora se redistribuiu para muitos líderes. E muitos começaram a carregar um peso na mesma direção e começaram a trabalhar no mesmo ministério. O próximo ponto é o ministério compartilhado, é bênção para todos. Enquanto que o ministério centralizado é doença para todos, é morte para todos, o ministério compartilhado é um ministério que é uma bênção para todos. No verso 22, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Amém? De repente o Ur, que segurou os braços do Moisés ali no texto antes, entrou ali, eu não sei. Eu gostaria que ele tivesse entrado. É carregar, meus irmãos, é levar a carga juntos. Não é um destaque que eu tenho que me destacar, mas é carregar a carga juntos. Amém? Meus irmãos, nós como igreja, ninguém aqui precisa despontar. Nós vamos carregar a carga juntos, porque não é acerca de eu, mas é acerca de nós. O texto aqui, todo esse projeto de Deus não era acerca de Moisés, mas era acerca de uma congregação, não eu, mas nós. Nós trabalhamos e nós carregamos nosso ministério, não é o meu ministério. E eles levarão a carga contigo, verso 23. Se isto fizeres, e assim Deus mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Se ele não fizesse dessa forma, o ministério dele cairia por terra e ele não cumpriria a sua missão. Amém? Meus irmãos, todos nós precisamos nos colocar à disposição para o trabalho. Primeiro na diaconia, consertar telhado, parede, fio, cano, diaconia, que são os trabalhos manuais, pintura, lixar. Se mando eu lixar uma calçada ou mando eu pintar, eu preciso estar pronto. Esse é o meu ministério. E depois subir para o presbiterado e buscar capacitação. Ler, estudar. As pessoas do mundo se capacitam muito para o seu emprego. E às vezes, para servir a Deus, as pessoas não se capacitam. No que nós investimos o nosso dinheiro? Em capacitação para o reino? Ou para nós, às vezes no corpo, em comida? E eu quero terminar com tudo isso que nós falamos. Moisés continuava sendo o líder acima dos líderes. Porque precisa ter alguém que lidera todos. Mas Moisés não se assentou lá e ficou tratando a preguiça. Ele continuou trabalhando, mas de um formato que agora ele conseguia digerir com qualidade o seu trabalho. Verso 26, estes julgavam o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles mesmos. Você imagina os problemas que ainda continuavam vindo para Moisés. E ali tinha problema. Mas as causas menores, os líderes resolviam. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Amém? Meus irmãos, se cada um faz a sua parte, não é difícil para ninguém. Mas se um precisará estar sozinho, não dá conta. E as coisas não funcionam para ninguém. Nós somos uma igreja e Deus está falando com nós nessa noite. Nós precisamos pegar juntos, crer que no formato do cristianismo,
esse templo é lugar de trabalho. Você pode pensar comigo só mais um ponto para a gente encerrar. Lá em Israel, nos dias de Jesus ou antes, as pessoas que não eram sacerdotes, elas iam para o templo e não faziam nada, só iam no templo. As pessoas que moravam mais perto iam várias vezes no ano no templo fazer o seu culto, mas elas só faziam o culto e iam para casa. Quem reformava o templo, quem cuidava do templo, quem zelava do templo? Sacerdotes. E a mesma coisa é hoje. Sacerdotes cuidam do templo. E quem não é sacerdote apenas vai ao templo e volta para casa. Assuma o teu ministério de sacerdote e cuide das coisas que Deus colocou nas tuas mãos. E que isso não seja apenas palavras de teoria, mas que a gente chegue em casa, deixe isso entrar no coração e diga: meu Deus, eu quero cumprir o meu ministério. Amém? Você pode fechar os teus olhos. E eu quero nessa noite convidar você para você refletir sobre o teu ministério, sobre aquilo que Deus mandou você fazer, sobre aquilo que você tem sentido há algum tempo no teu coração. E eu quero colocar você diante de Deus, para você orar, para você meditar sobre essas palavras, para você orar sobre o teu ministério. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, o nosso entendimento de como o Senhor tem falado com nós nessa noite, de uma forma calma, paciente, mas profunda, séria e eterna, porque o Senhor nos chamou para ministério. O Senhor nos chamou para ministério e chamou junto com nós toda a nossa casa, toda a nossa família. E o Senhor nos chama para a gente colocar tudo aos teus pés, todo o nosso ministério no teu ministério, a casa, o casamento, os filhos, que seja tudo tão integrado que não haja diferença entre o Senhor e nós. Seu Deus, o Senhor nos chamou para o ministério e o Senhor nos deu esse templo e essa igreja para servir ao Senhor nesse lugar. Seu Deus, eu quero clamar pelo teu Espírito, que a tua glória e o teu Espírito ensinem a tua igreja a trabalhar no templo e amar o templo e amar essa casa. Seu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aprender a caminhar naquilo que a tua palavra ensina. Incendeia o nosso coração, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.